Olá, a paz do Senhor Jesus. Vejamos o que iremos estudar nessa lição de número 5. Motim em família, revolta, rebelião e murmuração contra uma autoridade ou instituição. Qual a tua queixa? Qual o teu murmúrio? O que tem sussurrado no meio da família e congregação? Vamos morrer no deserto? Não aguentamos mais este manar, esta liderança, esta convenção? Estamos com saudade dos pepinos, cebola, alhos, a comida de graça do Egito? Veja bem, das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família, na sociedade e no meio da congregação. Conforme 1 Samuel 15 e 23, o motim, o murmúrio, deságua na rebelião, que é comparado como o pecado de feitiçaria. Que Deus guarde a nossa mente, a nossa boca de compactuar com a murmuração. Estudaremos a seguir nos respectivos tópicos da lição. Primeiro tópico: os episódios de murmuração estão na origem do motim, produzidos pelos irmãos de Moisés. O tópico 2: a inveja de Arão e Miriam contra a liderança de Moisés obteve severo tratamento, o castigo de Deus. Tópico 3: o fardo de uma liderança. Moisés, um exemplo de um líder fiel, manso e humilde, em que na sua humanidade, na sua sobrecarga, ele desabafou com o Senhor, em Números 11, versículos 11 ao 15. Por fim, este povo perdeu o senso de gratidão, embora livres, mas com a mentalidade ainda escrava do Egito. A memória afetiva lá do Egito. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como a causa da inveja a autoridade delegada por Deus a Moisés. E as consequências de atitude como essas produzem prejuízos morais, espirituais, na família, na sociedade e congregação, além de atrair a implacável justiça de Deus. Fique conosco no decorrer desta pré-aula prática e objetiva e entraremos com mais propriedade em cada um dos tópicos dessa lição. Pega aí a sua lição, a sua Bíblia e vamos aos estudos EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, neste segundo trimestre de 2023, com essa temática Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista pastor Elienay Cabral. E estamos aprendendo com esses relacionamentos familiares, em que a Bíblia não omite nenhum erro, nenhuma fragilidade, mas corrige, dá um norte, uma solução para cada família e o plano de Deus prevalece. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, professor EBD na Assembleia de Deus, Joinville, Santa Catarina. E nesta feita, a lição de número 5, para o dia 30 de abril de 2023, motim em família. Texto áureo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2 e 14. E nesse contexto, Paulo orienta a igreja aos filipenses para que eles continuem brilhando como estrelas, astros na terra, na desenvoltura da salvação.
tanto na presença de Paulo como na ausência. E que na ausência do líder, que eles permanecessem na graça, na unidade, no amor, fazendo tudo para o Senhor, todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Aleluia. A verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. E aqui eu abro um parêntese, que o senso de gratidão aniquila o foco da murmuração. O salmista no Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Se nós não esquecermos daquilo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer, nós manteremos as nossas bases no sentido de agradecer ao Senhor e aceitar a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Números, no capítulo 11, verso 1 ao 7, e também o outro texto, número 12, 1 ao 8. Vamos à leitura. Números, no capítulo 11, verso 1 ao 7. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor havia acendido entre eles. Verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dera ter carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Verso 7. O maná era como a semente do coentro, e a sua aparência era semelhante ao de bidélio. Na sequência, Números 12, versos 1 ao 8, a rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que havia este tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Verso 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Arão e a Miriam: vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Falo com ele face a face, claramente, e não por enigma, por ele ver a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Continuando, verso 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Misericórdia. Na sequência, amados, após a leitura bíblica em classe, a palavra-chave da lição é murmuração. Murmuração é a ação ou efeito de murmurar, sussurrar, falar baixinho, conversas entre pessoas sem fundamento, sem muita importância, ou seja, aquele mexerico, aquele boato com teor de maledicência e que há depreciação do próximo, que também é considerado o pecado de feitiçaria, conforme 1 Samuel 15, 22 ao 23. Vamos à leitura? Veja o que diz. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que obedecer a sua palavra, bem como as suas autoridades constituídas? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é o melhor do que a gordura de carneiro. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto ao ídolo do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele rejeitará como rei. Aleluia. Por fim, na introdução dessa primeira parte da lição, vimos que a insurreição de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés é um exemplo negativo, pois causou desunião, contenda na família e más conversações no meio da congregação. E não só por acaso, o Senhor tratou esse episódio com rigor, de forma severa, a murmuração de Miriam. Essa atitude foi usada para pegar Moisés, devido ao casamento de Moisés com uma medianita, para atacar a vida íntima de Moisés secretamente, através da inveja, pela posição, pelo legado ministerial, a autoridade ministerial de Moisés. E este montim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, os cônjuges, os filhos, por questões financeiras, de posse, de herança, de prediletismos e outras situações que geram a murmuração, as intrigas, as disputas pelos bens, por aquilo que eu tenho que você não tem, e isso gera a inimizade. O inimigo tem brecha para minar as bases saudáveis da família. E todo esse contexto de murmuração, motim, contribui para a desarmonia familiar. É prudente a oração, o jejum, quebrantamento espiritual para evitar contendas familiares e que a paz, a harmonia reine em nossos lares para a glória de Deus. Conforme 1 Coríntios 15 e 33 diz que as más conversações, os murmúrios, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ao primeiro tópico desta lição, mas antes
Louvo a Deus pelo seu apoio, orações, interações nas lições anteriores, o seu like, o seu comentário. Deus abençoe você de toda parte do Brasil e também de outros países que estão comentando, curtindo. Isto ajuda esse canal a prosseguir através da sua interação. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e alcança mais vidas para a glória de Deus. O meu muito obrigado. Se você é novo por aqui, ative o sininho, se inscreva para receber em primeira mão as nossas notificações. Vamos ao primeiro tópico desta lição: a influência negativa da murmuração. Primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. O primeiro tópico dessa lição se divide em 4 subtópicos, os pontos 1, 2, 3 e 4, que diz: primeiro ponto, assim que nasce o motim. Segundo ponto, a primeira queixa. Terceiro ponto, a segunda queixa. E o quarto ponto, a terceira queixa. Primeiro ponto do primeiro tópico, assim que nasce o motim. E a palavra motim refere-se à revolta, desobediência, dentro do contexto militar, que leva para rebelião contra quaisquer autoridade e instituição, causando tumulto, reação negativa daquilo que está estabelecido, daquilo que é uma ordem, daquilo que é um estatuto. E nesse contexto nasce o motim, também se aplica a atos explícitos de desobediência ou reação negativa contra as regras, as ordens de um grupo social que de forma sorrateira premedita alguma ação para manipular, subverter a ordem. Vejamos agora as 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel, Moisés. O segundo ponto fala, a primeira queixa. A primeira queixa foi o quê? A falta de água. O deserto inóspito. Não tem como conviver nesse deserto. Vamos morrer nesse deserto, nessa sequidão. Aqui não brota nada, não dá para plantar nada. Embora aquele povo estivesse livre, mas eles ainda estavam com a memória afetiva lá do Egito, das terras do Egito, das comidas do Egito. E pouco se importava com o milagre onde Deus tirou eles da escravidão com mão forte. Veja o que diz: depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrer naquele lugar, quando poderiam ter ficado lá no Egito. É bem fato que tinha alguns egípcios infiltrados que saíram com aquele povo lá do Egito, e também com a falta de fé, perseverança, isso contagiou os demais na lembrança, na memória afetiva lá das coisas do Egito, da comida, da terra, da agricultura frente àquele deserto. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas também a Deus, que havia libertado esse povo do cativo egípcio. Durante centenas de anos, orando, chorando, 430 anos, o Senhor ouve, tira com mão forte, e agora o povo começa a murmurar. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que viviam reclamando. O Senhor chamou aquele lugar Taberá, que significa queimar, conforme Números 11, versos 1 ao 3.
Que Deus nos guarde se esse protocolo taberá for restabelecido nos dias de hoje, muitos seriam queimados de forma repentina devido à murmuração, à reclamação, à falta de gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. Na sequência do primeiro tópico, o terceiro ponto, a segunda queixa, números 11 ao 7. A segunda queixa nos fala sobre o maná. Eles estavam enfartiados, enjoados daquele maná. E logo após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar do maná que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito, dos peixes, do pepino, dos melões, dos alhos e outras coisas que ali tinham, tudo de graça. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito e não queriam abraçar o novo de Deus, a promessa, lutar pela promessa de Canaã, como livres, como povo escolhido, através de Moisés, o libertador. E esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas por Deus. Que Deus nos livre da ingratidão, que possamos ser gratos a Deus em todos os momentos. Como diz a palavra de Deus, em tudo dai graças, porque essa é a perfeita vontade de Deus para conosco. E o Salmo 103 nos diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. A minha alma se alegra, a minha alma te exulta, te agradece. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca esquecerei de nenhum dos teus benefícios. É a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, a cada dia, a cada manhã, nos sustentando com a destra da sua justiça. O quarto ponto nos fala da terceira queixa. A terceira queixa foi uma estratégia pessoal para tentar arrumar alguma falha no caráter moral particular de Moisés, frente à tamanha autoridade e desenvoltura da sua liderança que ele tinha sobre o povo. E veja bem, aqui vimos que a queixa era contra Moisés, uma queixa pessoal na intimidade de Moisés, devido à inveja da autoridade de Moisés. Vejamos aqui na lição a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião em família. Embora aquela diretoria estava constituída por membros em família, Moisés, o mais novo, que foi praticamente criado por Miriam, e Arão, o mais velho, mas quem Deus escolheu para liderar o legislador foi Moisés, Miriam, a profetisa, e Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote. Cada um tinha funções específicas, e isso estava bem delimitado por Deus. Mas Miriam e Arão não aceitavam essa posição e começaram a invejar. E rastrearam Moisés e acharam esse episódio e não aceitaram o casamento de Moisés com a mulher coxita, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, que teve muita resistência de aceitação porque esse povo era considerado vil e desprezível.
Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter o quê? Um tratamento protagonista, como o de Moisés. Em Números 12:2, a inveja familiar é um sentimento perigoso. Eles queriam ter privilégios na gestão, na diretoria, porque há tanto tempo eu estou como apenas sacerdote. Já faz alguns anos que eu sou profetisa. Eu quero ter alguma função a mais. O Senhor não fala só com Moisés, mas fala também por meio de mim, Miriam, e também por meio de Arão. E o Senhor ouviu esse murmúrio. O Senhor ouviu essa atitude de Montim, de se rebelar, de se expor toda a diretoria, a cúpula religiosa daquele povo de Israel, no meio da congregação, provocando toda uma instabilidade no plano, no projeto de Deus da saída do Egito até a terra de Canaã. E o nosso Deus agiu nesse contexto, porque a palavra de Deus, ela é firme, ela é fiel, e o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Deus tinha um líder. A forma de Deus falar com o líder é diferente. A forma do Senhor falar com o pastor presidente, aquele que preside, aquele que governa, as estratégias, as revelações são diferentes em relação a um pastor local, a um pastor auxiliar, a um voluntário na obra do Senhor, a um evangelista, a um diácono, a um presbítero, a um coordenador da escola bíblica dominical. O Senhor tem para cada um uma função, uma unção, uma atividade. E a seu tempo, o Senhor exaltará aquele de acordo com a sua vontade. Mas não caberia aqui, nem Miriam e nem Arão, a aproveitar do privilégio familiar de estar próximo por serem mais velhos e quererem ali tentar minar essa autoridade, essa confiança, tentando usurpar a autoridade que era limitada apenas a Moisés. Para fundamentar essa passagem, vamos a 1 Pedro, no capítulo 4 e verso 10, onde nos fala da multiforme graça de Deus. Diz assim, 1 Pedro 4 e versículos 9 em diante. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. Repito, sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Uma outra tradução diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se a dispensa de Deus para ti é essa atividade, é esse dom, é isso aí, se contente em trabalhar bem, sendo encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se é alguém que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se é alguém que serve, faça na força que Deus lhes dá, para que em todas essas coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Que sejamos sensatos, equilibrados, trabalhando como dispenseiros do Senhor naquilo que fomos chamados, seja em qualquer função eclesiástica, sem querer usurpar, minar, invejar. Pode passar anos. Fique na posição que Deus te chamou.
se é pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, cooperador, recepcionista, Deus tem um galardão para a sua vida, mas permaneça em humildade, santidade, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição. Segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O segundo tópico se divide em dois subtópicos, o ponto 1, inveja, e o 2, o motim familiar, promove dissabores e ofensa. No primeiro ponto, inveja, vimos que o pecado de Miriam e Arão vai no contexto da murmuração, uma reclamação incontrolável, e pouco importava a severidade com que Deus as tratasse. E nesse contexto surge nos mais altos escalões do acompanhamento de Miriam, profetisa, Êxodo 15, 20, bem como Arão, o sacerdote. A passagem é bastante clara em mostrar que foi Miriam que iniciou a crítica e que Arão, como sempre, foi o mero porta-voz. A crítica que fizeram de Moisés era dupla: o desgosto por ele escolher uma esposa e a questão sobre por que Miriam e Arão não deveriam ser reconhecidos ao lado de Moisés como competentes para receber a mensagem de Deus. Eles queriam que aquela liderança de Moisés fosse compartilhada, conforme Números 12 e 2. Será que o Senhor só fala com Moisés? Não fala comigo e nem com Arão? Eles queriam privilégio, a preferência daquilo que Deus somente delegou e estava delegando ao líder, Moisés, o qual foi chamado, preparado para ser o libertador, o legislador de Israel. E nesse contexto nasce a inveja. Os dois, Miriam e Arão, alimentaram a ideia de que a liderança de Moisés deveria ser compartilhada e que estava sendo muito pouco. Ela apenas como profetisa e Arão como sumo sacerdote. Eles queriam galgar alguma posição, porque Moisés, ele era o mais novo, era o caçula da família. Nós os vimos nascer, nós os vimos, as filhas de Faraó, cuidar dele. E eu, Miriam, participei, acompanhei de longe o cesto betumado e levei para a mãe, Joquebede, para cuidar. E nesse momento chegou a hora da inveja, da posição, da autoridade, do legado de Moisés, a reverência do povo com Moisés. Miriam começou a insurgir na inveja e querendo uma posição maior. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade de Moisés, o irmão mais novo. Vejamos que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Este questionamento diz muita coisa. Olha a forma agressiva, sem gratidão, sem coerência com o projeto que Deus tinha para Moisés, frente à empreitada de sair do Egito até a terra de Canaã. E olha que era familiar, era da família. Olha o que diz Números 12, 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Hein, Miriam? Hein, Arão? Não falou também por nós?
uma inveja instaurou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os ao sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro, de querer a posição do outro, o cargo, a cadeira, a liderança, o governo, a túnica colorida, talar, como nós comentamos em algumas lições anteriores, no contexto do propósito daquilo que Deus tem para cada um. E isso causou um desentendimento, um dissabor, e Deus ouviu. Moisés era muito manso, humilde, e até poderia contemporizar toda a situação, perdoar, mas Deus ouviu e agiu com uma justiça implacável. Aqueles que estavam promovendo o motim, a murmuração, incitando a rebelião frente à liderança, ao governo, à presidência de Moisés para aquela congregação. No segundo ponto, do segundo tópico, nos diz: o motim familiar promove dissabores e ofensa. Os papéis exercidos por Miriam, profetisa e conselheira, e Arão, sumo sacerdote, não dava o direito da interferência familiar na liderança, na autoridade que era exclusivamente de Moisés. Não importa se passasse anos, o líder era Moisés, e a abordagem de Deus com Moisés era bem diferente da forma que ele falava, tanto com o sacerdote, bem como com a profetisa. Por fim, amados, ela não poderia se voltar contra Moisés. Ele não poderia arder de ciúme, apoiar Miriam contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os irmãos, bem como no ministério, nos departamentos, um servindo um ao outro com amor e graça, e respeitando o dom de cada um, e sabendo que todos são dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! Que Deus livre em nossos dias atuais diretorias formadas por familiares mistas, que possa haver interferência na posição do líder. Ora, quem manda é o irmão mais velho, ora, quem manda é a esposa, é o filho mais velho, e o líder, e o pastor, e o presidente. Deus tem uma forma de falar. Que Deus guarde as nossas diretorias, igrejas, convenções, e nos livre desse fracionamento por interesses financeiros, por interesses escusos, na inveja do legado, da autoridade que Deus constituiu ao líder, ao pastor. Isso me faz lembrar o pedido da mãe de Tiago e João, em Mateus 20 ao 28, e a mãe de João chegou a Jesus entendendo que o governo de Cristo, o reino de Cristo, seria aqui na terra, e queria posição privilegiada para os seus filhos. E disse: Senhor, peço-te que um dos meus filhos se assente à tua direita, na cadeira da direita, e o outro na cadeira da esquerda. E isso frente aos demais discípulos. Isso causou uma indignação, pois não era o momento específico para isso. E até porque o Senhor disse: olha, isso não compete a mim, mas o meu Pai que está nos céus. Isso não compete a mim. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, vocês podem passar
pelo projeto que eu vou passar, pela minha caminhada. Mas a mãe posicionou à frente dos discípulos para requerer uma posição que não competia a eles, que não era definida por eles, mas pelo Senhor. E Paulo exorta aos irmãos em Coríntios, em 1 Coríntios 12, 27 ao 29, eu quero ler, leia comigo, por bondade. 1 Coríntios 12, 27 ao 29. Ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, e depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, e de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Se fosse no caso de Moisés, será que todos são líderes? Não. Será que todos são mestres? Será que todos são operadores de milagres? 30. Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Mas veja a resposta de Paulo em relação a essas indagações. 1 Coríntios 12, versos 4 ao 11. Olha o que diz. Dentro dessa multiforme graça, a diversidade de dons ministeriais e serviço, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo, em todos. Aleluia! A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 8. A um é dada a palavra mediante o Espírito Santo, a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito o conhecimento, a outro é dada ao mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito o dom de curar, a outra operação de milagre, a outra profecia, o outro discernimento de Espírito, a outro é dada a variedade de línguas e a outro é dada a capacidade para interpretá-las. Verso 11. Veja bem, mas um só e mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Repito, conforme ele quer. Isto é, soberania de Deus. E nesse contexto, Deus escolheu Moisés para liderar e seguir com aquele povo a um destino proposto. Que Deus guarde a nossa vida, a nossa função na igreja. Se Deus te chamou para ser professor na escola bíblica dominical, exerça com graça e com alegria esse dom. Se Deus te chamou para ser diácono, presbítero, auxiliar qualquer tipo de trabalho na igreja, faça com alegria para o Senhor. E se é só isso que Deus tem para ti, esteja alegre, contente. Pode passar anos após anos. As compensações de Deus, as bênçãos de Deus estará sobre a sua vida, sobre o seu legado, sobre a sua posteridade, no seu serviço, com graça e humildade, sabendo que você está fazendo para o Senhor, se submetendo às autoridades, ao ministério da igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E o aperfeiçoamento em todas as áreas, em todos os dons, isso gerará um crescimento para a obra do Senhor e a desenvoltura do seu reino na face da terra.
Glória a Deus. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Mas antes, quero fazer-lhe um convite. Se esta aula tem sido relevante para a sua vida, tem te edificado, tem aprendido até nesse momento, deixa seu like, se inscreva nesse canal, faz o seu comentário, da onde está falando, como está chegando aí a nossa aula, a audiência. Compartilhe com um amigo, com um familiar, com uma liderança, com outro professor da escola bíblica dominical. Assim estarás ajudando a esse canal a permanecer, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai promover esse conteúdo a mais vidas, a mais interações, e isso estará abençoando a minha vida, o meu ministério, e também o nome do Senhor vai ser glorificado através do ensino e aprendizado da palavra de Deus. No próximo bloco, o terceiro e último tópico desta lição. Em continuação, terceiro e último tópico da lição. Moisés, um homem manso e humilde. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos, ponto 1, 2 e 3, que diz: o mais manso que havia na terra. Ponto 2, o fardo de uma liderança. E ponto 3, a punição de Miriam e Arão, conforme Números 12, 4 ao 7. Moisés, o mais manso que havia na terra. Primeiro ponto do terceiro tópico. Toda essa conspiração, essa rebelião, ele não revidou, ele não vingou os seus irmãos, manteve a postura, a ética frente à congregação, para não inflamar todo aquele contexto que já estava melindroso. Olha o que diz a lição. Ele não revidou a atitude dos seus irmãos. A sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia de outros homens. E aqui temos a aplicação do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E aqui foi imprescindível Moisés conciliar, pacificar, dar tempo ao tempo, ser manso frente àquela traição familiar na sua diretoria. Pessoas que ele convivia diariamente, aprendeu a conviver e a conhecer. E chega um ponto que a inveja, o motim, a rebelião tomou conta do coração, tanto de Miriam como de Arão. Mas nesse contexto de mansidão, para alguns, essa mentalidade mundana, ser manso, pode significar fraqueza e covardia. Mas no ensinamento bíblico implica na capacidade de exercer o autocontrole, o domínio próprio, conforme Gálatas 5:23. Porque mesmo eles sabendo de toda a murmuração, a conspiração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude de vingança, nem de punição para os seus irmãos. Pelo contrário, ele orou ao Senhor para que os perdoasse. Mas devido à gravidade, à posição que foi cometido a esta sedição, a justiça, o tratamento severo do Senhor deveria de vir como exemplo, não só para Miriam e Arão, bem como para toda a congregação e os demais sacerdotes e profetas, para aprenderem a respeitar o governo constituído, instituído, a liderança
resposta delegada por Deus. Aleluia. Na continuação, o fardo de uma liderança. O ponto 2. Vimos que após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou a sua humanidade, a sua sobrecarga naquele momento, falou mais alto, pois houve uma traição ali dos seus próximos. Imagina a angústia, a tristeza de Moisés naquele momento. E temendo a punição divina, o povo reclamando, queixando do deserto, do maná, inflamando contra a postura, a liderança dele, as abordagens, o trajeto, onde parar, por onde passar, qual esse trajeto, aonde vamos chegar, qual é a sua estratégia, o que Deus está falando para ti, Moisés. Isso pesou na sua humanidade, onde não foi reconhecido por aquele povo ingrato, perverso, de dura servil, o que Deus tinha preparado para aquele povo. Moisés, em sua humanidade, ele desabafa com Deus e acha pesado o seu cargo. Números 11, 10 em diante. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à sua porta da tenda. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor dos teus olhos, visto que puseste sobre mim carga de todo este povo? Veja bem, será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu que dei à luz para que me digas o que leve no colo, como o babá leva uma criança que mama até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-me carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mate-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Veja como estava o estado de ansiedade, depressivo de Moisés na sua humanidade, após aquelas queixas, deserto, maná, e a que mais doeu nele, provavelmente, a traição de Miriam, querendo usurpar a sua liderança junto com Arão. E nesse contexto vimos que o Senhor puniu, o Senhor respondeu, o Senhor encerrou o foco da rebelião, da murmuração, com uma justiça implacável. E também deu para Moisés uma estratégia. É o que vimos aqui nesse contexto. O Senhor deu para Moisés uma estratégia para que ele pudesse sobressair em relação àquela adversidade, àquela fragilidade humana no seu ministério, na sua liderança. E nesse contexto, respondendo o lamento, o desabafo, a humanidade de Moisés, Deus disse a Moisés: escolhe 70 anciãos, e o Espírito de Deus repousará sobre eles e começarão a profetizar. Números 11 e 25. Mas no verso 16 de número 11 nos diz: o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos, os maduros de Israel, que você sabe que são anciãos, e superintendentes do povo. Traga-o diante da tenda do encontro, para que esteja ali com você. A proposta do Senhor naquele momento foi descentralizar toda aquela sobrecarga, aquela liderança,
e fazer pequenas diretorias de supervisões para cada povo, para que do Espírito que estava sobre Moisés também descesse sobre os demais, para que atendesse toda aquela congregação e desse uma dinâmica de trabalho para aquele povo, visto que a diretoria em si estava sendo minada devido à inveja de Arão e Miriam. O Senhor disse: promove 70 para fazer um pouco daquilo que você faz, Moisés. Você vai ver a diferença no meio desse povo, e o meu espírito irá sobre eles para manter a paz, a legalidade da promessa frente à nossa caminhada. E foi grande a bênção. Isso me faz lembrar de Jetro, o sogro de Moisés, no episódio de Êxodo 18, 21 ao 22, que também aconselhou Moisés a separar de 50 em 50, 100 em 100, 1000 em 1000 e colocar lideranças que tenham habilidade para comandar, supervisionar, e aquilo que for mais grave, mais complicado, traga para Moisés, traga para o líder, para o presidente, para aquilo que preside. Mas se tiver no seu alcance com a sua sabedoria, resolva lá, e o nome do Deus de Israel será glorificado. E nesse contexto, vimos que o Senhor atendeu a Moisés, confortou o coração de Moisés, foram promovidos mais mão de obra para auxiliar Moisés nessa empreitada, mas o Senhor não se isentou de punir Miriam e Arão. Talvez se deixasse por conta de Moisés, Moisés passaria a mão na cabeça, por ser da família, por ser manso, por não ver uma tão grande gravidade naquele episódio. Mas Deus que vê, conhece o íntimo, conforme o ponto 3, ele pune Miriam e Arão. Número 12, 4 ao 7, que nos diz esse contexto. Vamos ver, Números 12, 4 ao 7. Miriam e Arão falaram contra Moisés por conta da mulher cuxita, e mais à frente eles tentaram interferir nessa relação de Deus com o líder. Será que o Senhor não falou somente por meio de Moisés e não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu. Amado irmão, auxiliar, diácono, presbítero, pastor local, pastor auxiliar, Deus ouve o que você está tramando, o que você está planejando contra o seu líder, contra essa diretoria, contra esta convenção. Mantenha o diálogo, mantenha a negociação, a transparência, mas jamais toque no ungido de Deus. Mesmo que houver alguma improbidade moral, administrativa, não toque no ungido de Deus. Deus tem as suas formas de fazer justiça com aquele que é líder, com aquele que é rei. Davi, na sua sabedoria, teve Saul na sua mão por várias vezes. E olha que Saul perseguia Davi, mas na sabedoria de Davi, no entendimento de Davi, ele não ousou em tocar no rei Saul, mesmo estando o rei Saul fora da vontade de Deus e cometendo cada vez mais atrocidades e pecados. Davi esperou Deus agir com Saul. Portanto, fica na sua posição. Deixa que essa bênção alcance você, a sua cadeira, o seu momento de presidir, de governar. Mas não entra em conluio, em montim contra aquilo que está estabelecido por Deus. E aqui na continuação de Números 12,
E verso 2, será que o Senhor não fala também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mas imediatamente, no verso 4, o Senhor disse aos três, Moisés, Arão e Miriam, vocês três, saiam, venham cá para fora, se dirija à tenda do encontro, um ponto muito visível. Eu quero que vocês venham para a tenda do encontro, para que todos na congregação possam vê-los. E eu vou manifestar através da nuvem e vou executar o meu juízo, a minha sentença. E olha o que diz. Os três foram até lá, então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam aqui agora as minhas palavras, seus murmuradores, ouçam as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, Senhor, em visão faço conhecer. Isso quer dizer, com os profetas, eu falo através de visão. Como sacerdote, profeta, eu falo através de visão, de enigmas. Mas com o meu servo, Moisés, que é fiel a mim, eu falo com ele face a face. Dentro de um contexto de teofania, eu tenho intimidade com Moisés, aleluia, e falo com ele face a face. Vocês não têm que interferir na forma que eu falo com o líder. Fiquem na posição de vocês. Se é sacerdote, se é profeta, se é obreiro, se é cooperador, fique na posição. Apenas aceite as recomendações, as ordenanças, o estatuto, o que está sendo colocado. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Verso 10. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa como a neve. E nesse contexto de punição, Moisés quis interferir. Ó Senhor, tem misericórdia, peço que cure a minha irmã. Já era tarde. O Senhor respondeu a Moisés, olha, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. O Senhor queria deixar como exemplo para Miriam, que iniciou todo o projeto de articular, de minar, de criar montim, rebelião contra a liderança de Moisés. Para Miriam, ela pensava que iria tocar apenas na honra de Moisés, no legado de Moisés, mas ela tocou no Deus de Moisés, que tinha um projeto bem maior do que Moisés, no destino daquele povo, a terra de Canaã. E o Senhor deixou como exemplo para todos. Verso 15, assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta, após o período de passar a lepra. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. 7 dias o povo parado. Por que não avançamos? Miriam está sendo tratada pelo Senhor. Miriam está no estado de quebrantamento, da inveja, da rebelião, da murmuração, do mexerico, do boato, da ingratidão pela sua função, pelo seu cargo no meio da congregação. Não sou eu, é Deus. Vamos esperar 7 dias de punição, lepra. Imagina a vergonha que foi exposta de Miriam, a irmã de Moisés, do líder, naquele contexto. Eu vejo que Arão passou de leve, mas por reiteradas vezes Arão tem essa fraqueza no seu sacerdócio. Naquele contexto, quando Moisés vai ao Sinai para pegar as tábuas da lei,
percebe claramente que Arão não tinha a firmeza da liderança para manter o povo esperando o retorno de Moisés. O povo começou a inovar entre si, os egípcios e outros, vamos construir um ídolo, um bezerro para adorar. Aí percebe que ele não era chamado para ser líder, porque nem como sacerdote ele não conseguiu manter o povo a adorar o Deus de Israel e tirar os ídolos do meio. Quando Moisés desce, Moisés viu o que estava acontecendo com aquele povo naquele contexto de uma idolatria. Mas que Deus guarde a minha vida, a sua vida, de insurgirmos contra a liderança dos nossos pastores, convenções, mas que tenhamos a diplomacia, a graça, a ética de suportar uns aos outros no Senhor, em prol do reino de Deus, em prol do desenvolvimento, da salvação dos membros da igreja, os novos convertidos, para que sejamos uma igreja unida, forte, sem discussões, intrigas, murmurações, para a glória de Deus. E quem tomar esse caminho, a justiça de Deus vai alcançá-los. Por fim, chegamos à conclusão desta lição. A convivência familiar, eclesiástica, social, sadia, é um desafio nos últimos anos. Cada dia as relações familiares têm se tornado dificultosas, haja vista que a inversão dos valores pregada na sociedade tem provocado distorções nos papéis do núcleo familiar. A consequência é a perda da autoridade dos pais sobre os filhos e do respeito mútuo entre os membros da família, entre os membros da diretoria, entre os membros do ministério. Os episódios citados na lição mostram que a ingratidão por conta de circunstâncias temporárias, o deserto, o maná, a comida do Egito, e a falta de discernimento daquilo que é passageiro sobre o exercício dos papéis ministeriais frente ao projeto de Deus, em detrimento dos familiares. E essa ação de inveja, de ingratidão, tem origem na maldade do coração. Que Deus guarde a nossa vida, a nossa família, que tenhamos discernimento para superar adversidades, privações, crises existenciais, ministeriais ou na família, mas que jamais sejamos ingratos contra o nosso Deus. E a paz do Senhor reinará em nossa casa, em nossa vida, para a glória de Deus. Para finalizar, quero trazer as considerações do apóstolo Paulo no encerramento da sua carta aos Romanos, no capítulo 16 e verso 17. Ele diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Com as suas palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz ao mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, agora e sempre. Amém e amém. Vamos ao momento de oração. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por essa pré-aula EBD prática e objetiva,
com esses conselhos, Pai, na Tua palavra, contra o motim, a rebelião e as murmurações. Que o foco, Pai, do motim, da ingratidão, da discussão na minha casa, no meu lar, na igreja, Pai, seja quebrado no poder do Teu nome. Me dê graça, sabedoria para relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, Deus, com os meus líderes, com os meus pastores, em humildade e santidade, tendo todos eles em honra, Pai, e entendendo que é o Senhor que age em todos os momentos. É o Senhor que exalta, é o Senhor que abate, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida. Guarda as nossas lideranças, guarde cada um daqueles, Pai, que são cooperadores, dentro daquele contexto, Pai, de diversidade de dons, ministérios, serviços, porque todos são úteis no corpo, Pai, para o crescimento da Tua igreja. Não é o que colhe, não é o que planta, não é o que rega, mas é o Senhor que dá o crescimento para a glória e honra do Teu nome no reino de Deus. E que cada um, Pai, com a sua multiforme graça, como dispenseiro da Tua palavra, possam continuar olhando para Ti, trabalhando para Ti e fazendo a Sua obra, Senhor, em unidade, gratidão, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até no final desta pré-aula. Sou grato a Deus pela sua audiência, pela sua interação nesse projeto. Rogo as orações por minha vida, minha família, meus filhos, e que Deus continue abençoando toda a área pedagógica da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, os alunos, professores, coordenação e o vosso pastor. O meu muito obrigado e que você tenha uma abençoada Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Deus os abençoe.